Olá, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui nos nossos vídeos e nas nossas reflexões sobre alguns conteúdos da educação online, tá? A gente discute no GTEC e estuda algumas coisas nesse sentido. Agora, em maio, né, de 2025, saiu o novo marco teórico da educação à distância no Brasil. Esse marco teórico ele é bem relevante porque desde 2007 a gente não tinha nenhuma alteração, né? Logo que a educação à distância surgiu, e eu às vezes até me torno repetitiva quando eu falo isso, é, é que a educação à distância ela surge a partir de 2005, com a Universidade Aberta do Brasil, com fomento do governo, e depois ela se expande para as instituições privadas, e isso faz com que o governo lance, né, por exemplo, os referenciais de qualidade da educação à distância, né? E eu sempre digo o seguinte, o que é importante a gente pensar na educação à distância como uma outra modalidade, não existe comparação com o presencial, tá? Eu sei, ainda temos, eu sinto isso nos bancos escolares, nos cursos que eu dou, que ainda existe uma comparação e não há como fazer comparação com o ensino presencial. Nós temos uma educação à distância, um processo de ensino-aprendizagem diferenciado para esta modalidade. E assim nós precisamos pensar diferente. Precisamos pensar fora dos moldes e fora dos limites da sala de aula presencial. Até porque nesta modalidade de educação existe o atravessamento da tecnologia. Então, nós precisamos nos apropriar dessa tecnologia para poder utilizar o processo de ensino-aprendizagem com as estratégias pedagógicas para poder ensinar. Tá? Então, esse marco ele vem trazer algumas mudanças. Eu não vou focar em todo ele, porque ele é grande, tá? Eu só quero dizer que quero trabalhar mais, olhar mais um pouquinho para a formação dos professores, tá? Que eu venho diretamente tratando desse assunto e batendo bastante nisso, né? Eu quero dizer, enfatizando a importância da formação dos professores na cultura digital, né? Porque até o momento, o que a gente vê? Nós continuamos uma formação de professores para o ensino presencial. E aí, quando a gente olha e vê que as matrículas no ensino superior, por exemplo, né, falando do ensino superior, crescem mais de 400% na modalidade EAD, a gente se preocupa. Como vamos formar esses professores para essa outra cultura de educação, tá? Então, isso significa que, com esse novo decreto, né, as instituições de ensino vão ter que se repensar, se atravessar por novas questões, se desassossegar em algumas coisas e trazer realmente a implantação da cultura desta modalidade, né? Os professores que desejam atuar, né, tem que ter desejo de atuar na educação à distância para poder, né, se inserir nesse conceito, tá? Bom, o que mais assim o decreto vem trazer, e aí a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? O decreto ele traz agora 3 modalidades de ensino. Nós passamos a ter no Brasil a modalidade presencial, a semipresencial e a modalidade EAD. Não temos 3 modalidades. Antes nós tínhamos só 2, agora nós temos 3 modalidades. E aí a gente tem que pensar, são outras modalidades com outras exigências, tá? O que me preocupa aqui é uma pequena reflexão, crítica sim, mas uma pequena reflexão, porque a modalidade de educação à distância, ela ainda está remetendo a 20% de carga horária presencial. Um curso que vai ser ofertado nesta modalidade, 20% ainda se remete a presencial. E aí me preocupa algumas coisas, por exemplo, esse aluno vai ter condições financeiras para se deslocar a um polo de apoio presencial para fazer as atividades de 20% presenciais? Vamos utilizar somente a tecnologia, ou seja,
uma aula ao vivo, né, que permita a interação dos alunos ao vivo, como o MEC coloca nesse decreto, né? Temos que pensar isso. Ah, não, então eu vou fazer semipresencial. O que significa fazer semipresencial? Significa que eu utilizo mais uma carga horária síncrona e eu tenho condições de financiar isso aí, né? A instituição tem condições, vai possibilitar dar um auxílio financeiro para que o aluno possa se deslocar, por exemplo, a um polo de apoio presencial, fazer uma avaliação, fazer uma atividade integrativa com os colegas, enfim. Então, esse conceito de AD ele passa a se modificar agora um pouquinho, sim, a partir desse novo decreto, tá? Mas o que mais me preocupa, e é o que o meu objetivo aqui com esse vídeo, com essa discussão, é a valorização desse docente, tá? Por quê? Porque o docente, na educação à distância, ele precisa se atualizar, ele precisa estar constantemente numa formação continuada, até pela rapidez com que a tecnologia evolui, por exemplo, a inteligência artificial agora pode ser incluída nos cursos na modalidade de educação à distância, tá? Então, esse impacto é efetivo, né? Nessa valorização do professor. Como que vai acontecer isso, né? Como é que vai ficar a carga horária desse professor? Tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso, o MEC precisa pensar, a CAPES precisa pensar como é que vai trazer, né? Ela fala da valorização do professor e como que vai acontecer isso. Porque o que acontece, né? O professor hoje ainda é formado no ambiente presencial. Os currículos de formação inicial de professores, até que ponto estão trabalhando para formar esse professor numa cultura digital, numa cybercultura? Até que ponto isso está acontecendo? O MEC precisa pensar nisso, porque a formação de professores ainda, uma percepção minha, ainda continua para a sala de aula presencial. Aí, esses currículos não foram pequenas atualizações, mas não com a profundidade que hoje o mundo do trabalho exige. Por quê? Porque hoje o mundo do trabalho está dizendo que os alunos estão se matriculando nesta modalidade de educação à distância, né? Com mais intensidade. Então, a gente precisa pensar essas questões, tá? Então, a grande maioria dos nossos professores ainda está sendo formada nesse ambiente presencial, como eu falei antes, tá? Eles chegam no ambiente online, né? Com o desejo, com a vontade de atuar, mas não tem uma formação específica para isso. Então, nós precisamos formar esse professor para que ele entenda como usar essas ferramentas pedagógicas, tá? Como olhar para a tecnologia digital da informação e comunicação com um olhar pedagógico. Então, nós precisamos repensar essa formação inicial, porque hoje a gente está trabalhando mais na formação continuada. Tudo bem, vamos então enfatizar, vamos trabalhar mais na formação continuada, que às vezes também não acontece. São pequenos cursos, pequenas capacitações que não envolvem a essência da formação digital e cultural e cybercultural do professor. Não é só preparar uma aula, um plano de aula, um conteúdo, é envolver emocionalmente aquele professor com aquela tecnologia, é ele pensar no aluno que está do outro lado, num espaço e num tempo diferente, e como que ele então vai usar as tecnologias de forma pedagógica para que essa aprendizagem chegue até o seu aluno. Então, não é uma coisa assim muito fácil de se fazer, porque exige tempo e exige cultural, né? Trabalho cultural. Então, acredito que com esse novo decreto a gente avançou em alguns aspectos, né? Na regulamentação da educação à distância. Contudo, ainda precisamos avançar na questão dessa formação dos professores para a docência online. E eu, às vezes, eu paro para pensar assim, né, gente? Uma reflexão minha aqui. A gente tem tanto cuidado com a educação à distância e, às vezes, o presencial também fica à deriva, né? Porque a gente não tem regulamentação para a docência
no ensino presencial. Por quê? Porque entendemos que os professores estão sendo formados para isso. Então, mais uma vez, a gente entende que essa regulamentação vem porque muitos professores não estão aptos, né? Ou, pelo menos, em condições ideais para trabalhar com as ferramentas e com a tecnologia, né? Então, cada instituição de ensino passa a ter uma responsabilidade ainda maior, né? Ofertar os cursos na modalidade à distância, responsabilizar-se, as instituições vão ter que fazer isso, né? Pela formação continuada desses docentes, né? Trazer a questão da cybercultura para dentro das instituições, né, para apropriar esses professores. Eu falo dominar a tecnologia, mas eu acho que a gente nunca domina a tecnologia, porque ela se reinventa a todo momento, né? Então, hoje, com a educação, com a IA, por exemplo, o que eu posso fazer com a IA dentro, criar novos conteúdos, né, aprimorar as minhas aulas, trazer a parte mais interativa, né? Então, é preciso que as instituições possam pensar em potencializar o máximo das tecnologias para que os professores, então, possam fazer o seu trabalho de forma adequada, né?